Abra sua Bíblia agora junto comigo. Nós vamos hoje estudar o livro do Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo 10. A minha Bíblia já está aqui aberta. Vamos ler dos versos 17 a 27. Mas antes da leitura, eu queria convidar você para que nós fizéssemos uma oração. E eu não posso esquecer de saudar também os amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo. A partir de agora, em todo o Brasil, nós estamos também na Rádio Novo Tempo, conectados, estudando a Bíblia. Por isso, muito boa noite, você que é o nosso ouvinte da Rádio Novo Tempo. Estamos juntos agora nas redes sociais, na TV Novo Tempo, na Rádio Novo Tempo, para estudarmos esse importante tema da Palavra de Deus. Mas antes, vamos orar? Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai de amor, muito obrigado pela oportunidade que temos de mais uma vez nos reunirmos para estudar a Tua Palavra. Vamos estudar mais um encontro que Jesus teve, desta vez com um príncipe, um homem muito rico e de uma posição muito destacada na sociedade. Que ao lermos essa história, que ao relembrarmos esse fato, o nosso coração se aqueça com a grande verdade que o Senhor nos ama e tem planos especiais para todos nós. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Sua Bíblia já está na mão? Então leia comigo então Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o, o amou e disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Quem era esse jovem? A palavra de Deus nos diz de que esse jovem correu até Cristo, enquanto este estava indo pelo caminho, se ajoelhou diante dele e fez uma pergunta: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A Bíblia informa que ele era um príncipe, que ele era um homem rico. E nessa posição, certamente, seria humilhante se colocar diante do humilde mestre da Galileia e perguntar a respeito da vida eterna. Esse homem de muitas posses, de uma posição destacada na sociedade, de grande influência, procurava seguir a lei de Deus, os ensinos de Moisés, tudo aquilo que a palavra de Deus para nós prescreve. Mas o seu coração continuava vazio. Se você olhar para o Evangelho de Marcos e os outros sinóticos e ver um pouquinho antes, você vai descobrir que a cena que esse jovem testemunhou foi Jesus abençoando as crianças. Está lembrado do momento em que as mães trouxeram seus pequeninos para que Jesus tocasse nessas crianças e as abençoasse? Lembra disso? O jovem rico via estas coisas
e nasceu em seu coração um desejo. Ele queria receber a mesma bênção que aquelas crianças. Então ele pensou, eu vou até Cristo em busca de tal bênção. Ele anelava receber uma bênção especial de Cristo e, pondo-se a caminho, colocou-se de joelhos diante de Jesus e fez uma pergunta que cedo ou tarde todo ser humano chega a fazer em sua vida. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Está claro para você que todos nós, seres humanos, temos um céu a alcançar e um inferno a evitar? Está claro para você? Sabe que eu tenho encontrado por aí pessoas que estão vivendo totalmente alheias às realidades eternas ensinadas na Palavra de Deus? E pode ser que nesse exato momento está me assistindo aí, através de nossas redes sociais, ou está me ouvindo através da Rádio Novo Tempo, alguém que não acredita em Deus, que não acredita em sua palavra. E você pode pensar, esses cristãos falam a respeito de um céu, de uma vida eterna, mas para mim isso parece ser loucura. Eu acho que não é bem assim. Pelo simples fato de você já estar aqui assistindo a Novo Tempo, ouvindo a Rádio Novo Tempo, nos assistindo, é porque o Espírito Santo de Deus começou no seu coração uma obra, não foi agora, esta obra começou há muito tempo e Deus tem impressionado você com as coisas dos céus. Eu nunca me esqueço uma vez que eu ouvi o pastor Alejandro Bullion contar uma experiência interessante. Ele disse que certa vez ele foi abordado por uma jornalista e a jornalista perguntou para ele o seguinte, pastor Bullion, se tudo o que o senhor prega a respeito de um céu, de Deus, da volta de Cristo, se tudo se provar um dia que isso é mentira, como é que você vai ficar? E pastor Bullion respondeu o seguinte para essa jornalista, se tudo que eu prego a respeito da Bíblia, do céu, um dia não for verdade, o que eu terei perdido? E se for verdade, o que você terá perdido? Você entende? É pela fé que nós acreditamos nessas coisas. Existe uma vida eterna para mim e para você esperando. Esse é o maior dom que Deus pode oferecer a seres mortais. E esse jovem conhecia muito bem esse ensino, mas faltava em seu coração algo. Ele buscava viver os princípios ensinados na lei, mas ainda faltava algo, por isso ele foi até Cristo. E quando o jovem pergunta, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele estava sendo sincero em sua pergunta. Ele de fato queria saber o caminho da vida eterna, o caminho da salvação. E eu queria que você olhasse junto comigo para o texto sagrado e nós vamos começar a extrair agora as lições preciosas que esse texto quer ensinar para mim e para você. Jesus responde para esse jovem, sabes os mandamentos? E se você olhar aqui para a Bíblia, para o texto de Marcos 10, você vai perceber que ele cita mandamentos que se relacionam com o próximo. Você e o próximo, você e outras pessoas. Ele diz assim, você sabe os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Você sabe os mandamentos? E sabe o que esse texto nos ensina nessa noite? Que os mandamentos devem ser obedecidos. A norma de juízo usada por Deus é sua lei. Isso está muito claro em Tiago capítulo 2, versos 10 a 12, quando Tiago ensina que um dia nós seremos julgados pela lei da liberdade, e ele menciona ali 2 mandamentos do decálogo. Jesus disse para esse jovem da necessidade daquele que quer entrar no céu, guardar os mandamentos. E eu queria dizer para você que nessa noite, existem muita gente por aí ensinando que a lei de Deus não tem mais validade, que os mandamentos não são mais necessários, que nós podemos viver alijados desses mandamentos, que eles se cumpriram na cruz, que é coisa do passado. Muito cuidado com esse tipo de ensino. E você sabe por que há esse ensino tão forte hoje? Porque o diabo tem levantado um pensamento e tem conquistado muito terreno em ensinar por aí que a lei de Deus não mais está vigente, não mais precisa ser guardada. Há um outro detalhe, até existem pessoas pregando a vigência da lei de Deus,
Mas quando você para analisar a Bíblia e o que se ensina por aí, você percebe que existe um hiato, uma grande lacuna, um espaço, um vazio. E sabe qual é esse vazio? Muitas pessoas não estão ensinando toda a lei. Você se lembra do profeta Daniel no capítulo 7, 25 e no capítulo 8, verso 12, quando Daniel profetizou de que o anticristo que apareceria no tempo do fim, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei? Está lembrado dessa profecia? Daniel 7, 25? Você se lembra que em Daniel 8, 12 é dito de que esse anticristo deitaria a verdade por terra e o que ele faria iria prosperar? Pois é isso exatamente que estamos testemunhando hoje. A mentira tem prosperado no lugar da verdade. A lei de Deus está sendo pisada pelos homens. Mas pastor, de que o senhor está falando? É muito simples. Pegue um livro de doutrinas de alguma igreja. Pegue o catecismo de algumas das igrejas que nós temos hoje. E você vai perceber uma mudança interessante no que eles estão ensinando. Se você pega a Bíblia, em Êxodo capítulo 20, você vai descobrir que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Mas se você pegar hoje os catecismos e os livros de doutrina, muitos deles não mais condenam a idolatria. Se você pega Êxodo 20, dos versos 8 a 11, Deus é claro em ensinar: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas se você pega o catecismo hoje, ele vai ensinar a guardar domingos e festas. Ou seja, tiraram da lei de Deus o mandamento que proibia adorar imagens de escultura, trocaram o sábado pelo domingo, e como eles estavam com 9, pegaram o 10º mandamento e dividiram em 2. Isto é cumprimento profético. Essa tentativa de se mudar a lei de Deus é cumprimento profético. Pastor, quer dizer então que a lei de Deus está sendo mudada pelos homens e de que eu preciso ainda observar o sábado, por exemplo, que adorar imagens de escultura é pecado, etc.? Isso mesmo. Essa é a norma de Cristo para mim e para você. A lei de Deus é a base do seu governo. Cristo foi claro para esse jovem: você quer entrar na vida? Guarda os mandamentos. Agora preste atenção. Cristo também nunca ensinou, nem a Bíblia ensina, de que nós somos salvos pelas obras. Não quer dizer que eu tenho que guardar a lei para ser salvo. Quer dizer que quando Cristo habita no meu coração, Ele muda a minha vida. E esse habitar no meu coração me leva à obediência. Então nós somos salvos pela graça, mas finalmente o juízo será pelas obras. Lembra de Efésios 2, 8 e 9? Paulo escreveu: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu não sou salvo pelas obras, mas todo aquele que é salvo obedece. Não é isso que Jesus ensinou em João 14, 15? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esse é o claro ensino da palavra de Deus. Pode ser que alguém já disse para você que o adventismo é seita. Já ouviu isso? Quantas pessoas eu tenho encontrado por aí dizendo: a igreja adventista é uma seita. Aí você pergunta assim: o que é uma seita? Elas nem sabem. Agora, alguns acham que somos seita porque ensinamos doutrinas que são distintivas, que outras igrejas não ensinam. Mas eu pergunto, se estamos ensinando na Bíblia, com quem que você vai ficar? Você tem que escolher com quem que você vai ficar. Você quer ficar com a lei de Deus? Então você precisa dar atenção aos mandamentos que a palavra de Deus ensina. E Jesus foi claro com esse jovem: você quer entrar na vida? Guarda os mandamentos. Porque quando Cristo vem para o coração, naturalmente a gente obedece. E esta obediência, ela é tão involuntária que, se você olhar o discurso profético de Jesus em Mateus capítulo 25, ele vai dizer assim para os salvos: vinde benditos de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estavas nu e me vestiste,
preso e foste ver-me. E o que dirão os salvos? Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Você entendeu? Eles viveram o Evangelho, eles obedeceram às diretrizes, eles praticaram a ética do reino, eles guardaram os mandamentos, mas isso era tão espontâneo em suas vidas que a pergunta foi: nós fizemos isso quando? E Jesus responderá para os salvos: quando vocês fizeram a um destes meus pequeninos, quando vocês fizeram para o próximo, a mim vocês fizeram. Agora vamos para a resposta do jovem. O jovem disse assim para Cristo: guardar os mandamentos, mas eu tenho feito tudo isso desde a minha juventude. Eu obedeço os reclames da lei. O que me falta ainda? E Jesus, olhando para esse jovem, diz o texto que Jesus o amou. E Jesus, fitando os olhos nele, disse: olha, uma coisa só te falta. Só te falta uma coisa. Vai, vende todos os seus bens, dá aos pobres. Depois vem e segue-me. E você vai ter um tesouro no céu. Vender tudo o que tinha, dar aos pobres? Quando você lê essa história, não é isso radical demais? Vender tudo o que ele tinha, distribuir com os pobres? Por que Jesus foi tão radical com esse jovem? Porque Jesus disse para os discípulos, quando eles estavam pescando lá no mar de Tiberíades: deixem as coisas, deixem os barcos, deixem as redes, venham após mim. E eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Porque às vezes o convite do Evangelho é tão radical. Sabe por quê? Porque Deus sabe exatamente aquilo que pode nos levar à ruína. Esse jovem era muito rico. A sua posição era uma posição de prestígios. E ele, mesmo sendo um bom cristão, ele queria as duas coisas. Ele queria o serviço a Deus, mas ele queria também as oportunidades que a riqueza poderia lhe dar. Ele queria usufruir os prazeres que a vida poderia dar para ele. E Jesus, conhecendo bem o coração, ele foi à raiz do problema. Porque se esse amor ao eu não fosse desarraigado da vida desse jovem, logo, logo tomaria conta de todo o seu ser e ele fatalmente abandonaria os caminhos do Senhor. Então Jesus, conhecendo o problema, ele foi ao ponto. O que esse jovem carecia era do amor de Cristo na alma. O seu apego era com as propriedades, mas ele precisava ter o amor de Cristo na alma. E então Jesus apresenta para ele um desafio. Vende tudo o que tens. Na realidade, o desafio apresentado por Cristo foi o mesmo desafio apresentado lá por Josué, em Josué 24:15, quando ele declarou: escolhei hoje a quem sirvais. Você não pode servir Deus e as riquezas. Você não pode amar as riquezas e amar a Cristo. Não dá para amar dois senhores. Escolhei hoje a quem sirvais. Agora foi o apelo de Cristo para esse jovem. Não dá para você se apegar às suas riquezas, amar as riquezas e ainda querer me seguir. Você tem que se desfazer disso. Esse é o seu problema. E aqui na palavra de Deus, nós encontramos, quem sabe, na minha visão, o verso mais triste da Bíblia. Marcos 10, 22. O que diz o texto? Marcos 10, 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O jovem rico não compreendeu o valor do dom celestial. Esta foi a grande questão da sua história. Houvesse ele compreendido o valor daquilo que estava sendo oferecido por Cristo naquele exato momento, e ele teria abandonado tudo para seguir Jesus.
Ele queria o tesouro celestial, mas desejava igualmente as vantagens temporais que a riqueza lhe traria. Queria a vida eterna, mas não estava disposto a fazer sacrifícios. A sua afirmação de que ele observava toda a lei era um engano. E por que era um engano? Porque o seu coração estava nas riquezas. A riqueza era o seu ídolo. E ele não observou na sua beleza tudo aquilo que Cristo para ele ofereceria, ou estava oferecendo. Muitas pessoas hoje não dedicam sua vida a Cristo. Muitas pessoas hoje não escolhem o caminho do cristianismo, de se entregar e seguir, porque não compreendem o valor das coisas celestiais. Eu e você temos nessa vida 70, 80 anos de vida, como declara o salmista, em havendo vigor, nós vamos alcançar um pouco mais que isso, mas os anos que nós temos aqui é um vestibular. Esse tempo que a gente passa aqui é um teste que Deus deu para mim e para você, para sabermos se nós vamos receber ou não a vida eterna. Agora, o que cada ser humano precisa entender, que a nossa existência não é vazia. Nós não pensamos como os filósofos existencialistas, como Sartre e Jaspers, que nós somos como um meteorito lançado sem origem e propósito. Não, não. Nós estamos aqui com um propósito. Nós viemos das mãos de um Deus Criador e para ela voltaremos. Você não veio do jardim do zoológico, você veio do jardim do Éden. E um dia voltaremos para esse jardim. Deus está preparando isso para mim e para você. As pessoas têm buscado as fontes da eterna juventude, as pessoas têm buscado o segredo da eternidade, têm buscado congelar seus corpos, têm buscado construir casas fora do planeta Terra, todas na intenção de perpetuar a vida. Mas aqui está no Evangelho a única promessa autêntica para mim e para você. Nós já temos uma promessa de vida eterna. De fato, o livro de Eclesiastes declara que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Ou seja, quando Adão e Eva saíram das mãos do Criador, eles saíram para viver eternamente. Nunca foi plano de Deus de que o homem sofresse, ficasse doente, envelhecesse, morresse. Essas são consequências do pecado. Mas escuta, tudo isso está com seus dias contados, porque Cristo vai voltar a essa terra. A palavra de Deus, em mais de 300 textos, afirma essa verdade. Cristo vai voltar, e quando Ele voltar, Ele vem para dar a recompensa a cada um segundo suas obras. Ele vem para dar a vida eterna para aqueles que se prepararam, para aqueles que amaram sua vinda. Foi isso que o jovem rico não entendeu. E quando ele pesou entre aquilo que ele sabia da eternidade e as riquezas que ele tinha em suas mãos, ele foi imediatista. Ele se retirou triste, porque ele era muito rico. Jesus viu nesse jovem um potencial tremendo. Houvesse esse jovem aceitado o apelo de Cristo, e ele teria se tornado um braço direito de Jesus. Jesus viu nele um potencial que não havia visto ainda em nenhum outro daqueles que ele encontrara. E quando Jesus disse para ele, só uma coisa te falta, vende tudo o que tem, dá para os pobres e você vem e me segue. Jesus ficou ansioso, esperando a resposta do jovem. Jesus ficou ali esperando que o Espírito Santo fizesse a obra nesse coração e que ele finalmente tomasse sua decisão e se declarasse seguidor de Cristo. Mas o verso 22 permanece como um dos versos mais tristes da Bíblia. Esse jovem disse para Jesus, eu não estou pronto para que você seja o Senhor da minha vida. Eu não estou pronto para dar para o Senhor as rédeas da minha vida. E ele se retirou triste, porque era muito rico. Será que nessa noite eu estou falando com alguém que está vivendo a mesma situação desse jovem? E você tem dito já há muito tempo que você não está pronto ainda
para entregar a sua vida nas mãos desse Cristo que você ouve falar? Você não se acha pronto para isso? Deixa eu perguntar uma coisa para você que está me assistindo ou que está me ouvindo através da Rádio Novo Tempo agora. Você acha que você tem a sabedoria necessária para cuidar da tua empresa, para cuidar dos teus negócios, para cuidar da tua família? Você acha que sem Cristo você vai conseguir ser feliz e vai conseguir dar conta de todos os compromissos que você tem? Você acha que as coisas que você acumulou até agora, o patrimônio que você tem, a posição que você ocupa, o destaque que você tem na sociedade, você acha que tudo isso aconteceu exclusivamente por obra da sua competência? Você não consegue ver que tem um Deus por detrás disso? Um Deus que quer usar os seus talentos, os seus recursos e a sua influência para fazer avançar a obra dele? Quem é você? Pode ser que nessa noite de quinta-feira, quase 11 da noite, eu esteja falando agora com uma pessoa de muito destaque na sociedade. Quem sabe o seu nome está quase que todos os dias nas manchetes dos jornais. Mas o Espírito Santo de Deus tem feito no seu coração uma estranha obra. E é por isso que você está me assistindo agora. Porque o Espírito Santo tem atraído você. O convite do humilde mestre da Galileia tem chegado até a sua vida e você tem se sentido atraído a Ele. O meu apelo para você nessa noite, não faça como esse jovem rico. Não pese nas balanças as coisas celestiais e terrenas. Não deixe que as coisas de imediato ofusquem a glória, o brilho das coisas eternas. Mas tome uma decisão diferente. Escolha agora entregar sua vida a Jesus Cristo. Escolha dar tudo para Ele. Os teus bens, as tuas posses, os teus talentos, o teu tempo, a tua influência, a tua visibilidade. Dá tudo isso para Deus. Ele pode fazer através de você uma obra extraordinária. Você sabe que a gente viaja muito. E muitas vezes eu me encontro nesses hotéis por aí, nesse Brasil, afora. E às vezes você liga um canal da TV e começa a assistir alguma coisa e você percebe pessoas ali que são pessoas de grande influência na mídia, pessoas renomadas na sociedade, pessoas respeitadas pela comunidade, mas sem desmerecer ninguém. Pessoas que não têm indicado valores espirituais. Pessoas que não têm apontado o caminho certo para mais ninguém. Pessoas que não têm sido permitidas se usar por Deus para fazer uma obra espiritual em benefício de outras pessoas. Jesus encarou nesse jovem rico, viu nele tudo isso. E como ele teria sido um apoio para o ministério de Cristo, caso ele dissesse sim. Mas infelizmente, os bens, a glória do tempo presente ofuscou a beleza da eternidade. E sabe o que é interessante em tudo isso? É que um dia, quando Cristo abrir os portais do céu, pessoas que você conheceu, que eu conheci, que foram pobres dos bens materiais, pessoas que mal tiveram aonde morar, o que vestir ou o que se alimentar, pessoas simples. Mas essas pessoas simples vão ter um lugar no reino eterno que Jesus está preparando. E outras pessoas que tiveram tudo de sobeja, que tiveram todas as coisas à disposição, que podiam fazer escolhas para onde quiser ir, para onde viajar, o que comprar, o que comer, o que vestir, mas não aproveitaram essas oportunidades para fazer o preparo necessário para a vida eterna.
Não é interessante isso? A sua história pode ser diferente. E eu espero que ela seja. Porque esse jovem rico perdeu a grande oportunidade de entregar sua vida a Jesus, porque ele amou mais as riquezas. Ele não permitiu que o amor de Cristo entrasse em seu coração. Ele não venceu o ídolo das riquezas. Mas isso pode ser diferente na sua vida, porque Deus tem um plano para todos nós. A nossa história não precisa ser a desse jovem. Mas, pastor, Jesus mesmo não disse para os discípulos que dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus? Ele disse, é verdade, mas ele é o mesmo Cristo que em seguida diz que para Deus nada é impossível. Aquilo que parece ser impossível aos homens, para Deus não é impossível. Deus pode fazer, Deus pode mudar o coração de qualquer pessoa. Deus pode tirar nosso coração de pedra, agarrado aos bens terrestres, e colocar um coração de carne, sensível à voz do Espírito Santo. Deus pode, chamamos isso de conversão, isso é uma obra do Espírito Santo. Mas ela só acontece se você permitir. Porque se você não permitir, nada vai acontecer na sua vida. A nossa decisão não precisa ser a triste decisão que foi esta do jovem. Milhares hoje estão passando por esta prova, pela mesma prova que o jovem rico um dia passou. Estão pesando Cristo contra o mundo e muitas vezes escolhem o mundo. Como o jovem príncipe, retiram-se do Salvador, dizendo em seu coração: não quero que esse homem seja o meu guia. Não quero. Por que Deus deu bens para você? Quais os propósitos de Deus em permitir que alguém acumule bens nessa terra? Esses bens foram confiados a você para que você se demonstrasse um mordomo fiel. E o que é ser um mordomo fiel? É usar todos os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos para benefício do semelhante. É pensar no bem-estar primeiro da tua família, da tua casa, no bem-estar daqueles que estão próximos a você e no bem-estar das pessoas que carecem. E quanta carência em nosso país, e quanta carência em nossa cidade, em nosso bairro. Deus abençoou você para você abençoar outras pessoas. E quando você entender isto e começar a abençoar outros com aquilo que Deus tem colocado na sua mão, você vai sentir o real prazer em servir, em ser mordomo de Cristo. É isso que Deus espera de você. Coisa alguma, menos que a obediência, pode ser aceita de acordo com Jesus. A entrega do próprio eu é a essência dos ensinos de Cristo. E a menos que nós estejamos dispostos a nos despojar do próprio eu e nos submeter a Cristo, nada vai acontecer. Se nós não estivermos dispostos a subjugar o eu e permitir que Cristo reine em nossa vida, reine em nosso coração, assuma o controle, as rédeas da nossa existência, nada vai acontecer, como nada aconteceu no coração desse jovem, que anelou a bênção, mas não divisou as glórias da eternidade e escolheu aquilo que tinha na mão, ao invés do grande tesouro que Deus prepara para mim e para você. Isso não quer dizer que há nenhum problema em você ser rico. Isso não quer dizer que riqueza é pecado, nada disso. Jesus foi claro no texto em dizer que o problema é o amor às riquezas. O ser rico não é problema, o problema é quando o seu coração está nas riquezas e por causa disso você deixa de atender aqueles que estão ao seu redor, deixa de investir o seu dinheiro da forma sábia, da forma correta. E quantas pessoas nós temos encontrado por aí que escolheram deixar que Jesus guie suas vidas? Pessoas abastadas de bens materiais, pessoas que têm investido muito para o bem-estar da família,
das pessoas que os cercam, do avanço da causa de Deus. Tem pessoas abastadas que têm abençoado muito a Novo Tempo, com suas ofertas, com suas doações. E é por isso que a Novo Tempo avança, porque há pessoas abastadas também de bens materiais e que têm um coração nessa obra, que querem ver Jesus voltar e estão aproveitando cada momento para ajudar a partilhar o Evangelho. Agora, se você não fizer isso com o que Deus tem colocado em tuas mãos, se você não usar os recursos, os talentos e o tempo que Deus tem dado para você, para fazer avançar a obra de Deus, para o bem-estar do próximo, daqui a pouquinho, tudo o que você tem não servirá para nada. É isso mesmo, porque está se aproximando o dia em que Cristo vai voltar a essa terra. A Bíblia fala de vários eventos que vão ter lugar antes da volta de Cristo. 7 pragas cairão sobre os impenitentes, virão decretos contra o povo de Deus. Há vários eventos e as pessoas então vão perceber que tudo aquilo que ajuntaram em patrimônios, mas que não usaram de forma sábia, agora nada mais vale. Então o convite para você é hoje: não permita que nada separe você de Cristo. Não permita que os bens terrestres que Deus deu para você atrapalhem sua fidelidade a Deus, mas coloque tudo isso a serviço do Senhor Jesus. Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar completamente sua vida. As coisas podem ser diferentes. Você precisa apenas dizer sim. Eu quero que esse homem, Cristo Jesus, eu quero que esse Salvador maravilhoso guie a minha história, a minha existência.